quebrando minha própria regra. Bom dia, irmãos. Vamos começar a nossa 15ª aula, que na verdade é a 5ª desse ano, né? Estamos começando o nosso segundo mês de aulas. Vamos orar? Agradecemos de Deus, né? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade provida pelo Senhor para que juntos estudemos a Tua Palavra, Senhor. Fazemos isso na plena confiança de que o Senhor nos ama, nos atrai, que o Senhor se revela a nós para nos dar sabedoria, para nos dar entendimento, para nos capacitar para a vida de fé, Senhor. Oramos por isso, Senhor. Oramos por todos nós. Que o Espírito Santo seja plenamente ouvido, como esse livro nos chama. Quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito. Confiamos no que o Senhor fará por nós e entre nós. Em Teu nome que oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando os capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Tivemos uma interrupção aí por causa do feriado. Essa é a segunda e última aula desse tópico, né? É claro que eu estou deixando algumas coisas para trás, né? Depois que eu saio daqui eu penso, puxa, faltou falar sobre isso, sobre aquilo, né? Então tem uma série de chaves aí no texto que vocês ainda teriam que explorar, né? Por exemplo, quando nós falamos sobre pureza doutrinária, o livro fala sobre Nicolaitas, fala sobre Baalamitas e fala sobre ainda Jezabel. Todas essas referências indicam caminhos de interpretação, né? Nicolau, nós não sabemos quem é. Essa é uma expressão desconhecida da história da igreja e tal. Ninguém consegue dizer quem eram os nicolaítas, né? O único Nicolau que a gente conhece na Bíblia, no Novo Testamento, é um dos diáconos, um dos 7. Mas também não sabemos nada sobre eles. Então, para todos os efeitos práticos, a gente sabe que era uma seita. Aliás, uma seita não, a seita da outra ideia, né? Era um ensino mesclado, não condizente com a doutrina dos apóstolos, que estava se infiltrando naquela igreja. Então, para nós basta isso, né? Quando a gente pensa em Balaão, eu ainda não entrei na aula de hoje, só estou pescando algumas coisas do passado ali, né? Quando a gente fala em Balaão, aí você tem um rico passado, né, no Antigo Testamento para buscar. Então você vai lá em Números 21, 22, por ali e tal, procura as referências sobre Balaão. Você vai ver que Balaão foi um profeta esquisito, né? Porque ele fala de Deus, mas ao mesmo tempo se rebela contra Deus. Então ele é um profeta estranho, ele é um profeta que talvez signifique uma certa, como é que fala, uma certa mistura, né? Uma mescla de conhecimento de Deus com conhecimento esotérico, né? E ele acaba, a fama dele no Antigo Testamento é a de um profeta que astuto, que ensina a armar ciladas para o povo de Deus. Então a gente não sabe exatamente como isso se manifestou nas igrejas antigas. O nome dele aparece, se não me engano, em 2 Pedro, aparece em Judas, né? E ele faz referência então a esse personagem do Antigo Testamento, que é um personagem sombrio, né? Então aí mereceria, digamos, uma ou duas aulas aí só para escavar nessa cisterna aí, né? Para descobrir que tipo de personagem é esse que o Apocalipse identifica não fora da igreja, dentro dela, né? Então é o que eu chamo assim de fogo amigo, né? Quer dizer, a igreja não se previne apenas contra inimigos de fora, ela também se previne contra inimigos internos, né? Então isso daí mereceria uma longa abordagem. Outro personagem que é mencionado aí, que tem bastante riqueza de detalhes, é a tal da Jezabel. Jezabel é uma mulher, rainha e idólatra, né? E causou um grande estrago em Israel e Judá no período ali do rei Acabe, de quem ela foi esposa. Então ela também representa
um personagem que, como a Jezabel do Antigo Testamento, atuava dentro do povo de Deus, né? Provendo desvios. Né? E não é um desvio apenas não adorem a Deus, adorem a Baal. Adorem a Deus e Baal. Né? Então essa mescla de Deus mais alguma coisa também é identificada aqui no livro de Apocalipse como adversários internos. Né? Então essa é uma coisa também que a gente deveria prestar muita atenção. Para manter meu calendário, né? Então eu deixo isso assim como tarefas de casa, né? Bônus, né? Coisas que vocês podem pensar. Uma outra linha de pensamento que vocês poderiam investigar é a relação entre o versículo 1º de cada carta, que fala sobre Cristo, né? Por exemplo, assim diz aquele, aquele que é o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Cada carta vai começar com uma característica de Cristo, que remete ao capítulo 1. Né? Então, uma linha de investigação seria você investigar por que Cristo se revela com esse determinado traço para esta igreja. Isso também é uma coisa que nós não investigamos. Né? Por exemplo, a carta de Esmirna. Assim diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço as tuas obras e tal. Que relação tem com esse primeiro e último que esteve morto e tornou a viver com o conteúdo dessa carta? Então essa é outra investigação que nós não fizemos. Fica aí como tarefa de casa, né? Para vocês verem como a gente poderia aprofundar o livro de Apocalipse muito, muito, muito. Né? Bom, então agora vamos para a lição 15. Nós fizemos um estudo, a gente fez um estudo das cartas, dividindo-as por tópicos, né? Então a gente fez algo mais ou menos assim, colocando as cartas aqui, né? As 7, né? E colocamos assim em colunas a estrutura de cada carta. Então nós colocamos lá o que Cristo elogia, né? Elogia, o que Cristo reprova, né? E hoje vamos ver então o que Cristo exorta e o que ele promete, mais ou menos assim. Então a gente está lendo as cartas nesse sentido, né? Para nós agora não interessa mais aqui de qual igreja está falando, né? Se é Éfeso, se é Esmirna e tal, mas nos interessa esse conteúdo assim. Estamos pegando, digamos, sistematicamente, né? Tudo que Cristo elogia, tudo que Cristo reprova, tudo que Cristo exorta e tudo que Cristo promete, né? Isso porque nós combinamos, né, que essas 7 cartas dizem respeito a todos nós, a todas as igrejas de todos os tempos. Se eu quisesse estudar apenas a situação de Éfeso, então eu posso estudar a carta assim, né? Nesse sentido, mas eu optei por fazer assim e vocês concordaram, obviamente. Né? Então vamos analisar agora, dentro das 7 cartas, o que Cristo exorta. Então eu fiz aqui um levantamento, seguindo aquela mesma estrutura da aula passada, né, da lição passada, mostrando. Para Éfeso, Cristo exorta. Exorta são comandos, né? Faça isso, não faça isso. Né? Então lembra, arrepende, pratica as obras, poderia ser aqui do primeiro amor, as obras de amor preferencial. Né? Para Esmirna, não tema a perseguição, não tema a prisão, não tema a tentação, ser fiel, também é uma exortação, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Para Pérgamo tem uma exortação, arrepende. Então, já temos aqui um comando que acontece em 2 igrejas. Ele fala para Éfeso e fala para Pérgamo, arrepende. Em Tiatira, ele fala alguma coisa no sentido de proteger, né? Guarda o que está para... Onde é que está isso? 24, 25.
a todos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram como ele dizem as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conserva o que você tem até que eu venha. Essa é a exortação. Conserva o que você tem, né? Guarda o que você já recebeu. Para a igreja de Sardes, de novo, lembra, guarda e arrepende. Então temos pela segunda vez o verbo lembra, pela terceira vez o verbo arrepende. E Cristo ameaçando, uma palavra que é recorrente no Novo Testamento, que é essa figura de Cristo como ladrão, o fator surpresa, né? Cristo, aquele que vem repentinamente. Para Filadélfia, a exortação é guarda o que tens. Acabou de falar isso para Tiatira, fala também para Filadélfia. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ora, se ele fala para guardar o que tem, para que ninguém tome a tua coroa, é porque alguém pode tomar tua coroa, né? Caso contrário, essa exortação não faria sentido, não seria real, né? E para Laodiceia, ele tem uma coleção de exortações muito interessantes, né? Porque ele fala compra, e aqui ele não fala exorto, mas ele usa uma linguagem que a gente poderia pensar quase irônica, dizendo aconselho-te, né? Como você se acha muito boa, muito capaz, muito, né? Então eu vou te dar um conselho. Aconselho-te de que compres ouro provado no fogo, compre roupas brancas, unja o teu olho com colírio, e por fim, sê pois zeloso e arrepende-te. Então só de fazer assim uma leitura corrida, né, você já percebe que alguns verbos se repetem. Então agora eu faço aqui um resumo ao contrário, né? Ao invés de mostrar onde ele ocorre nas igrejas, eu reuni-os estatisticamente, né, para mostrar em quais igrejas eles ocorrem. Então vamos lá. O arrepende-te foi dito para 5 igrejas, maioria de votos, né? 5 de 7 igrejas são chamadas ao arrependimento, mesmo que tenha boas obras, mesmo que sejam elogiadas, né? Então, se você fizer depois aquele cruzamento, né, da lição 14 com a 15, igrejas elogiáveis, chamadas ao arrependimento. Confirma, ou no sentido de aquilo que você tem é bom, porém corre o risco de perder. Então aqui a ordem é segura firme o que você tem, né? Aquilo que você já recebeu, vigia, né? Mais ou menos esse o sentido. Comprar para Laodiceia, né? Para comprar aqui nós temos que depois ver o que significa, né? É uma linguagem curiosa, né? Em nenhum outro lugar da Bíblia uma igreja é orientada a comprar, né? A gente poderia fazer aqui uma comparação entre comprar e graça, né? O que você tem que você comprou? Nada, né? Mas essa igreja é exortada a comprar. Então acho que aqui tem uma linguagem curiosa. Dar do que receber. É melhor dar do que receber. Tem uma série de indicativos, né, de que Cristo nos dá, Cristo nos provê e tal. Essa igreja é chamada a comprar, né? Não tem a ver com o fato de Laodiceia ser um lugar comercial bem sucedido? A linguagem tem sua razão, né? Mas a gente já aprofunda isso. A questão de fidelidade ou ser fiel, eu transformei em verbo, né? Uma igreja, Esmirna, ser fiel, né? Ser fiel até a morte. Vocês estão bem, porém a corrida é de perseverança, então ser fiel até a morte. O verbo guardar ou reter ocorre em 3 igrejas. Guarda, reter, ou seja, você tem, porém corre o risco de perder. Então você é chamada a conservar, guardar, vigiar, tá? Lembrar, me chamou muito a atenção esse verbo.
ocorre em duas igrejas. Eu não coloquei aqui a outra, né? Faltou aqui. Qual que é? É Sardes, está faltando aqui. Eu coloquei duas, mas coloquei um nome só, né? Coloquei Éfeso. É Éfeso e Sardes. Lembra, né? Lá em Sardes, conheço as tuas obras. Lembra-te, pois, do que tens recebido. Lá em Éfeso, lembra, pois, de onde caíste. Aqui é lembra do que tens recebido e ouvido. Lembra. Tá? Não ter medo. Essa também é uma palavra riquíssima das Escrituras, né? Dizem que as Escrituras têm 365 vezes, eu nunca contei, né? Mas eu confio em quem disse, né? Dizem que a Bíblia tem 365 vezes a palavra não temas, não tenha medo, um para cada dia do ano. Né? Eu nunca contei, mas acho que é suficiente. Né? Não tenha medo. Significa dizer que o medo é o companheiro natural da nossa fé. E nós somos constantemente chamados à fé e uma fé ousada, né? Sem medo. A questão das obras, né? Eu destaquei aqui em Éfeso, né? Pratica as primeiras obras, né? Poderia ter usado o verbo praticar para, né, parecer, para associar a exortação. Ser vigilante, a gente até poderia ter colocado ser vigilante com guardar e reter, poderia ter ficado junto ali se quisesse fazer um quadro mais sintético ainda, né? E por fim, ser zeloso. Essa palavra zeloso também é muito forte, né? Porque ela é uma palavra quase de um fogo, né? Não é ser zeloso no sentido, eu sou cristão, tenho andado com o Senhor. Não, é algo que te queima, né? Que te faz agir mesmo, né? Pode indicar que a situação é tão ameaçadora que também requer uma radicalização da parte da igreja, né? A igreja também vai ter que radicalizar, porque o seu entorno está demandando, né, essa radicalização. Então, talvez zeloso a gente poderia associar com radical, no seu sentido, obviamente, no seu sentido correto, né? Porque às vezes radical pode significar fanático, cego, etc, etc. Mas radical no sentido de raízes, vocês sabem isso, né? As raízes, né? Aqui está a planta, né? As suas raízes, né? Raízes, daqui que vem a palavra radice, né? E radical, né? Então ser radical significa voltar aos fundamentos, rever os fundamentos, né? Corrigir os fundamentos. Poderíamos também usar a palavra fundamentalista, apesar de que essa palavra está contaminada, né? Mas no seu sentido correto, ela significa a mesma coisa. Ela significa voltar aos fundamentos, rever os fundamentos, né? Nesse sentido. Bom, o quadro aqui apenas apresenta visualmente o que nós já falamos, né? Então, a igreja de Éfeso tem essas exortações, né? E olhando assim aonde os verbos ocorrem, né? Eu queria começar essa parte de comentar alguma coisa sobre os verbos, destacando alguns deles e abrindo a palavra para vocês dizerem o que chama atenção, né? Pode dizer. Não, só para lembrar que tem mais um comando, né, como uma delas, que é ouvir o Espírito. Obrigado. Obrigado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ok, podemos colocá-lo aqui também. Ele é um refrão, um arremate da carta, que está presente em todas, né? Eu lembro que eu falei numa das aulas introdutórias que a única coisa que a gente observa nesse comando é que a partir, acho que da quarta ou da quarta carta, ele inverte a ordem, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, né? Ele inverte a ordem, mas está aí bem observado. Eu queria fazer uma observação com respeito à palavra lembrar e esquecer. É interessante, eu estava dando uma pesquisada nessa palavra na Bíblia, né? E ela é muito usada para Deus. Deus se lembrou, né? Deus se lembrou de Noé,
Deus se lembrou de Sara, Deus se lembrou do seu povo no Egito, né? E às vezes ela é também colocada na boca do ser humano no sentido de não te esqueças, ó Deus, né? Porque te esquecestes do teu povo, né? Mas tirando isso de lado, pensar na nossa memória da fé, porque lembrar é memória, lembrar é experiência, é o que você recebeu de Cristo, é a palavra de Cristo, e não apenas a palavra de Cristo, mas sua experiência com Cristo. Então a gente poderia colocar assim, memória, né? Todos nós temos uma memória da nossa fé, que é a palavra de Cristo, aquilo que nós temos recebido. Todos nós temos sido semeados, né? Todos nós temos recebido a palavra de Cristo, alguns mais, outros menos, alguns de uma forma, outros de outra. Nós não temos a mesma caminhada, a mesma experiência, as mesmas oportunidades, né? Uns têm muitas oportunidades de ouvir a palavra, outros têm poucas oportunidades, né? Mas nós temos a palavra e temos também a nossa experiência, né? Experiência no sentido o meu andar com o Senhor e também a minha prática da fé, né? Então a gente poderia dizer aqui experiência, eu vou colocar aqui prática também, né? Só para destacar, porque ele fala de obras, né? Então todos nós individualmente temos uma memória da fé. E o que esses verbos que ocorrem, quantas vezes? Duas, né? Duas igrejas, é um comando para nós fazermos a reflexão do que nós temos recebido e do que nós temos experimentado e praticado. Eu sei que às vezes os cristãos são ensinados a esquecerem o passado, não pescar no passado, esquece o passado. Ok, num certo sentido isso é verdadeiro, né? Porém todos nós temos uma memória da fé e temos que lembrar palavras que Deus nos deu em ocasiões específicas, a palavra que temos recebido. Por exemplo, que memória nós fazemos de uma aula como essa, de um curso passado, de uma outra seminário, etc, etc, pregações e etc, programas que você ouviu, pessoas que marcaram a sua vida, memória, experiência com Deus, né? Como Deus tem marcado a sua vida, né? Como Deus tem pontuado a sua vida, que comandos Deus tem te dado, né? E a prática da fé, né? Boas obras, más obras, primeiras obras, últimas obras. Lembrar. Lembrar se contrasta com esquecer. E todos nós somos dados ao esquecimento. A palavra esquecer é legal e vale a pena vocês não esquecerem, porque a palavra esquecer significa um balde cheio, né, cujas coisas caem para fora. Esquecer, cair para fora, né? Nós temos uma mente cheia de coisas, e uma mente cheia de coisas entorna, vaza, e às vezes nós guardamos coisas inúteis e deixamos cair, né? A mente está muito cheia, então deixamos cair as coisas que estão na superfície, né? Então lembrar contrasta com esquecer. Último detalhe que eu queria falar sobre isso, e daí vocês podem interagir, é a questão da memória coletiva, porque nós estamos falando aqui de quer dizer, essa primeira abordagem que eu fiz é no sentido individual, né? Eu tenho um andar pessoal com Deus, que não é o andar da coletividade. Eu tenho uma história, né? Minha vida não começou nesta congregação, talvez a tua também não, talvez sim, mas independentemente da congregação, do coletivo, você tem uma memória pessoal da tua fé, que é particular entre você e Deus. Mas nós temos também uma memória coletiva. E essa é uma dimensão um pouco também prejudicada pela nossa sociedade, né? Que é individualista. E nós protestantes temos uma boa dose de individualismo.
né? Porque para nós a igreja não é como a igreja católica, por exemplo, né? Em que o corpo de Cristo, os sacramentos e tal, tudo estão presentes na igreja, né? Você tem que ir na igreja, tomar aquele alimento, ou então e tal, essa prática da igreja como sendo quase que uma mediadora entre você e Deus. Não, nós protestantes não temos isso, né? Eu fecho a minha porta no meu quarto, né? Leio e oro em secreto, e meu Pai me ouve, sem mediadores, sem intercessores, sem nada. Mas isso não desgasta, nem invalida o nosso sentido de corpo, né? E lembrar agora a palavra de Deus dada a nós como corpo, a experiência que nós temos tido com Deus como corpo, e a nossa prática da fé como corpo, e juntos fazermos memória e lembrar e confessar aquilo que o Espírito Santo fala, como a irmã disse, né? O que o Espírito diz às igrejas, ao coletivo, fazer memória e dizer sim ao Espírito, né? E por outro lado, fazer memória das coisas boas e conservar, porque na andada nós vamos deixando cair coisas, né? Pode ser, estou dizendo, não conheço profundamente a história dessa igreja, mas assim, pode ser que boas práticas estejam ficando esquecidas, por causa do simples andar. A carroça vai andando, vai andando, vai andando, e vai caindo coisas, coisas vão caindo. E seria o caso então de retomar, de lembrar, de guardar, de confirmar valores que o Espírito Santo tem ensinado na história dessa igreja. Isso é memória. A Santa Ceia poderia ser esse momento. Fazer em memória de mim. Ora, memória de mim não é um ato abstrato no sentido de sim, Jesus, aí você tenta imaginar o filme da Paixão, né, e tal, você faz memória de Jesus. Não, memória dele, memória das promessas dele, até que eu volte. Façam menção de mim até que eu volte. Isso é memória, né? Então essa é uma frase que eu queria destacar, né? Tanto no âmbito individual, pessoal, como no âmbito coletivo. Você pode fazer isso em qualquer grupo da célula, né? A nossa célula, que acabou de acabar, né? Ela fazia esse tipo de coisa uma vez por ano, né? Irmãos, como foi esse ano? Como foi? Para onde temos andado? Né? Como pretendemos andar esse ano? Memória, né? Memória. Por quê? Porque aquele grupo vai andando junto, ele vai tendo uma história própria, não é assim? Né? A família vai tendo uma história. Meu pai fazia isso em família, né? Por isso que eu chamava todo mundo e tal, vamos fazer aqui um concerto, vamos pedir perdão, não sei o que, dava na teia dele assim, ele chamava lá a mãe, os filhos e tal, mandava a gente rasgar gibi, né? Vamos nos voltar para Deus, não tinha televisão, né, em casa, então, esses gibis aí, fica trabalhando, né, e tal, ele comprou o gibi evangélico pra gente, né? Entendeu? Mas assim, eu lembro disso com muita saudade, porque lembrar. Então, esse lembrar com o Espírito, por isso foi muito boa a tua lembrança, né? Porque eu tive que cortar minhas relações com o passado, porque eu era dado a revirar o passado, né? Então, uma última observação, façam isso ouvindo o Espírito, né? Para não se perder no pântano do passado, nos pecados já confessados, já arrependidos, e abrir brecha para o acusador da sua alma, né? Faça isso na luz do Espírito, né? Permita que o Espírito sonde o coração e ouçamos o Espírito, né? Como a irmã falou. O que mais aqui assim chama a atenção de vocês? Eu destaquei um verbo, né, que a mim chamou muita atenção. Mas dessa lista de comandos, né, o que te chama assim a atenção? Quer compartilhar? Comprar. Vou dar preferência ali. Comprar ali. Ela era tida de uma igreja rica. Isso. Quem sabe é uma figura assim. Você está gastando dinheiro em tantas outras coisas, gasta nisso aqui. Eu acho que estudando assim, digamos, especificamente a igreja, essa ideia é bem cabível. Eu chego a pensar que tem aqui uma ponta de ironia, né? Porque ele fala, você é rica e diz não tenho falta de nada, né?
quer ver? Vamos ver lá, quando ele fala no versículo 17, capítulo 3, 17. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Mas Deus não concorda. Ele fala o contrário. Ele fala assim, olha só. És infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E manda-lhe comprar coisas que corrigem estas suas faltas. Então, por exemplo, aconselho-te que de mim compres ouro, porque você se acha rico, mas é pobre, né? Que compres, que mais? Roupas, porque tu estás nu, e colírio, porque tu estás cego. Então, essa igreja se sente plena de coisas que não tem. O Espírito Santo lhe mostra que ela está nua, pobre, cega, e fala, eu sou a tua solução, né? É isso que ele está dizendo, compres de mim. Agora, a ideia do comprar, eu sugiro a seguinte interpretação, pode discordar, nós somos batistas, né? Mas eu sugiro a seguinte interpretação, está em mim o que você precisa, mas vai te custar algo. Você já tem recebido tudo isso de graça e perdeu. E agora, para você retomar, isso vai te custar algo. Você vai ter que abrir mão da sua autossuficiência, você vai ter que abrir mão da sua própria luz, que você acha que te dá orientação, você vai ter que abrir mão destas coisas. Então, o arrependimento custa, né? Porque como é que se compra coisas de Cristo? Vai ter que se sacrificar, vai ter que abrir mão da sua suficiência, né? É uma ideia. Deixa eu só ouvir. Nosso termo hoje pode ajudar. Que tal comprar essa ideia? Comprar dinheiro, né? Comprar vender a ideia. Você digamos, vai abrir mão da tua ideia, né? E se esforçar para aderir a outra. Ok, vou ver ele depois aqui. Duas coisas. A Rafael falou de ouvir. Quem tem ouvidos ouça, mas todos têm ouvidos. Então, assim, parece que a Bíblia, eu estou atentando para isso depois de ler a Bíblia trocentas vezes, que a gente às vezes entra na caixinha por tudo que a gente já ouviu, já leu, e a gente não ouve mais. Então eu estou tentando desistir de tudo isso e ler a palavra como se eu nunca tivesse ouvido. E ela é cheia de casquinha de banana mesmo, porque essa é uma, quem tem ouvidos, mas todo mundo tem ouvidos, mas quer dizer que a gente pode não ouvir. Não significa ter ouvidos automaticamente ouve. Automaticamente, então é uma questão complicada, né? Sim. Tem um chamado aí, sim, né? Tem uma sim. convocação. Outra coisa que o verbo aqui que se destaca entre todos, que mais ocorre é o arrepender. Eu jamais pensaria que esse verbo seria dito para a igreja, porque a gente prega arrependimento para o mundo. Nós já nos arrependemos, sim. Né? Tem uma coisa muito interessante aqui nesse verbo, que a nossa tradução em português não ajuda. E isso me chama muito a atenção, porque a palavra arrepender, ela está ligada ao latim, e como o latim é eclesiástico, né? A Igreja Católica praticamente reinventa o latim, né? Existe o latim clássico, existe o latim popular, existe o latim eclesial, né? Que é fruto da Vulgata, etc. Essa palavra arrepender em português, ela está ligada à penitência, penitere, que é penitência, penalty, né? Penalidade, pena, né? Por isso o catolicismo tem tanto essa questão de pagar penitência, fazer penitência e tal. Uma linguagem que nós, né, não católicos, não usamos, né? É muito interessante aqui, né? Eu não quero ficar, né, desfilando grego e hebraico, não é minha praia, mas é muito interessante lembrar que essa palavra no original é metanos, ou metanoia, né? Poderíamos dizer assim, ou metanous, acho que é assim, né, Ceuzinho? Com dois O's, né? Nous, mente, né? Que significa mudar, metá é outra, né? Para além, e mente. E aí a palavra cai para nós como um sopro do Espírito. Muda a mente. Esse é a síntese do novo nascimento. Onde é que se dá o novo nascimento? Onde é que se dá a santificação? Na mente. Olha, eu posso pagar penitência quanto quiser.
posso esfolar meus joelhos, posso me rasgar. Se não mudar a mente, o modo de pensar, as estruturas de pensamento, não será arrependimento. Então, isso para mim lança uma luz imensa, né? Que o arrependimento, por isso que lembrar é importante. Porque a gente lembra onde? Na mente. Memória é uma faculdade mental. A gente esquece aonde? Na mente. E a gente muda aonde? Na mente. Então, lembrar, esquecer e arrepender é uma atividade só. Peraí, só um pouquinho. Tinha mais alguém aqui que ia falar? Não, espera, deixa eu ver as mãos aqui. Então, vamos começar aqui. Quem? Alguém estava na frente? Não sei. Eu estou vendo aqui primeiro. Tá, tudo bem. Então, vamos ali. Começar pela Suzy, vamos pela ordem aqui, as três, né? Sim. Essa palavra metanoia é uma mudança de mente, mas com arrependimento dos pecados passados. Não só mudança, sem arrependimento. Sim, mudança de mente, uma reflexão de erros do passado. Mudar em relação aos pecados. Porque às vezes a pessoa está aqui, mas ela não se arrepende do que ela fez. Ela só quer mudar o caminho porque ela acha que aquele é melhor. Não é nesse sentido. É com peso por causa do erro do passado. Com relação a, acho que é Laodiceia, que você falou ali do pontos, né? Eu estava vendo, Laodiceia ela era rica na área da lã, da medicina e de outra área. Então ela era rica nisso. O texto fala, aconselho de que de mim com poucos refinados. Quer dizer, ela era rica naquelas coisas, mas ele está falando, não é isso. Em mim é que tem o verdadeiro ouro. Essa é a minha percepção. Né? Não que era pobre, pelo contrário, ela era rica e se dava bem nessas três áreas. Usa as três palavras em ligação àquilo que eles eram fortes. Faz um jogo. Medicina era o colírio, lã era a roupa, e ouro, né? Provavelmente representando comércio. Isso, exatamente. Então eles eram fortes nisso. Mas a palavra veio, compre de mim, porque aquilo ali é, vamos dizer assim, teria. Sim, olha um jogo. A questão do ouro. Como é que se compra ouro de Cristo? A linguagem figurada. Como é que se compra vestes de Cristo? Presta atenção nessa palavra vestes. Eu não vou aprofundá-la hoje, mas ela vai aparecer muito no Apocalipse. As vestes brancas, a roupa de linho, né? Então o Apocalipse trabalha com a questão da roupa, porque a roupa entra na história humana, segundo a Bíblia, do pecado, né? Lá no Éden, a primeira roupa que o ser humano usou. Debaixo do sacrifício ele teve roupa. Debaixo de um sacrifício ele teve roupa. Sim, a porque primeira ele tentativa e precisou se cobrir. Porque tinha uma vergonha sem a roupa. Sim, né? Primeiro ele tentou fazer sua própria, depois recebeu a do sacrifício. Então nós vamos explorar isso depois. E uma outra coisa interessante é o colírio. Que colírio é esse que Cristo tem, que abre os olhos? Aí você pode entrar no Novo Testamento inteiro, está aí outro buraco para você cavar, né? Luz e trevas, né? Cegueira e visão. Quando Jesus cura o cego, quando Jesus abre os olhos, né? Então, ele abrir nossos olhos, porque veja, nossa mente vai mudar em torno do quê? Nossa mente vai girar em cima dela mesma? Ouvindo e vendo. É o novo, é em torno do novo que a gente vai mudar. Você vai mudar em torno do quê? Você com você mesmo? Você não vai mudar nunca. Tu és velho e velho continuará sendo, né? Teus pensamentos são esses. Como é que você muda teu pensamento? Como é que você muda teu jeitão? Como é que você deixa de ser ansioso, iracundo, fofoqueiro? Como é que você deixa isso? Como é que você muda isso? Vendo a Cristo. Tem olhos e não veem, né? Sim. Eu achei interessante a relação que ele fez com aquilo que para Laodiceia era grande riqueza. Que poderia ser para nós, né? Em que Curitiba é boa, né? Então, usou essas três coisas para pegar a ação do Espírito sobre aquela situação e dizendo, em mim você não é rico nisso. Exatamente. Mudou a referência. Muita coisa aí para ver. Diga, minha irmã. Eu acho que ainda no verbo comprar, sim. Talvez seja interessante olhar Isaías 55. Sim. Ele fala de comprar sem dinheiro e sem preço. Legal, bem lembrado.
Porque vocês gastais o dinheiro naquilo que não é pão, né? Vinde comprar sem preço, sem dinheiro e tal. Embora ali é gozado, né? Porque ali é um texto da graça, né? Mas será que aqui, né? Comprar, interessante. De repente, por causa do valor das coisas, mas sem sentimento. Esse é um verbo, aqui veja, esse é um verbo único, você lembrou muito bem, você fez uma referência, né? Porque esse é um tipo de pesquisa, né? Vamos ver o que essa palavra significa em outros contextos, para lançar luz aqui, né? Agora, tem aqui, como a Irene falou, casquinhas de banana, assim, né? Tem, como é que chama? Enigmas, né? Tem enigmas ali, né? E são chamadas, às vezes, assim mesmo, né? Parece que para chocar, né? Surpreender o que está acostumado no pecado, né? Compres de mim, né? Imagina essa igreja se reunindo com essa carta na mão dizendo, comprar, né? Eles devem ter feito a mesma pergunta que nós, né? De repente abrir o rolo de Isaías, não sei. Porque às vezes uma palavra é tão especial na profecia que eles vão fazer isso mesmo. Eles vão fazer o caminho, né? Moisés falou, Isaías falou, e aí está a chave. Rosina? Não, seria mais ou menos o que a senhora falou mesmo, no sentido que Cristo destacar é alguma a coisa? fonte da verdadeira riqueza, que é o que realmente importa. Sim. Que seria a questão eterna, né? E não ficar preso à questão materiais. Seria o que Sim, podemos explorar bem isso. A referência, né? Quando ele fala, deixa disso e compres de mim, o que ele está dizendo? É isso, né? Eu sou o tesouro, né? Eu sou o tesouro, venham a mim, né? Agora, gente, que maravilhoso Jesus se colocará à porta dessa igreja como um caixeiro viajante, para usar a figura da compra, né? Uma igreja que está com as portas fechadas, que se sente autossuficiente, né? E Cristo bate a porta e fala, olha, vocês não estão precisando de roupa aí não? Eu estou vendo todo mundo nu aí dentro. Por que vocês estão tateando no escuro aí? Eu tenho colírio. Mas ele está à porta e bate. À porta e bate, né? Oferecendo o que aquela igreja não sabe que precisa. Então, que misericórdia de Cristo lidar assim com uma igreja que a gente diria, Deus me livre, eu não quero fazer parte dessa igreja, né? Ainda bem que nós, né? Não somos assim, aqueles lá, né, e tal. Mas que misericórdia que Cristo está lidando com todas as igrejas, né? A gente às vezes se envaidece de ser, não, nossa história, nossa tradição e tal. Ótimo, graças a Deus pelos irmãos do passado que morreram, né? Apedrejado, como é que mataram os batistas lá, afogados, né? Graças a Deus por eles, que compraram a nossa liberdade, né? Mas Cristo está lidando com aquelas igrejas que a gente não quer ir. E isso isso diz muito para nós, né? Peraí só um pouquinho aqui, você fala, depois diz mais. Eu estava pensando numa palavra aqui, eu gosto de puxar tudo para a gente, para a igreja hoje, né? E quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente começa a só ver a perfeição do começo ao fim, quando a gente vê, por exemplo, das vestes que foi falado. É claro que, do mesmo jeito que Jesus falou da semeadura, da colheita, as suposições que ele trabalhava com o Pai, que ele falava do que, e também da realidade da vida das pessoas, né? Aí quando a gente vê nas vestes, se eles tinham lá, como a Silvia falou, da lã, do ouro, que eles eram ricos, hoje nós não sabemos, imaginamos ou vemos na televisão as coisas acontecendo, como ontem assisti uma reportagem da África do Sul, eles mostrando a turistas como era tirado o ouro lá na mina, foram lá e mostraram o ouro na rocha, ele é negro, aí tem que sair, vai com fogo a não sei quantos graus centígrados, e ele saiu, eles fizeram uma pedra de ouro, e mesmo assim era feia, não era bonita, porque não estava ainda polida totalmente, limpa, né? Então assim, a realidade dessas pessoas, eles tinham provavelmente ourives, que sabiam mexer, que sabiam explicar, e a gente vê o purificar em Cristo, as vestes. Quando a gente pega
lá atrás, os levitas de vestes brancas, de linho puro, diante do altar, representando a pureza, sem mácula, sem banhar, o cordeiro sem mácula, alvos como a neve. A gente percebe o que ele está querendo realmente quando Cristo fala: beber dessa água nunca mais terás sede, comer dessa carne nunca mais terás fome. Então a gente vê aqui o que ele está pedindo realmente. Eu imagino que é uma coisinha assim: estou às portas, vai acabar, porque eu estou vendo para todas as igrejas eles falando: guarda, retenha, para que não perca. Eu conversei essa semana com uma pessoa e falou para mim: Cássio, você pensa assim, mas eu acho que uma vez salvo, sempre salvo. Eu falei: bom, eu não quero entrar nesse detalhe aqui, por favor. Não quero. Acaba com a minha aula. Não. Mas como eles estavam realmente pedindo aqui, fala da nudez, do colírio. Eu vejo, por exemplo, 2 Coríntios 4:4, daqueles que não é proclamada a glória de Cristo, porque estamos cegos pelo Deus desse século. Então eu percebo assim um texto que, se você for pegar na Bíblia inteira, está refletindo aqui. Vocês podem pesquisar a palavra vestes, né, que vai aparecer muitas vezes em Apocalipse. Eu quero explorar isso mais para frente, né? E a questão de luz e trevas, cegueira e visão, né? Tem uma chave aí. Chave significa o seguinte, né? Você abre e vai, né? Deixa eu pegar o espanhol ali, eu preciso avançar porque eu estou só na primeira parte da aula. Diga isso lá. Me chamou a atenção, eu ouvi, né? Ouça. O segundo ouvido é o ouvido espiritual. Eu ouvi o Espírito Santo. Sim. Eu ouvi o Espírito Santo requer uma intimidade com Deus. Não é só ler a palavra, é ouvir o Espírito. Porque às vezes ele fala e a pessoa não entende. Ouvir, entender. Uma coisa interessante aqui no ouvido é o Espírito diz, presente contínuo, né? A gente poderia pensar que o Espírito está constantemente dizendo. Isso é importante, né? O tempo do verbo aqui é presente, né? Não sei se é o presente ao início, não sei. Mas alguns verbos do grego indicam um presente. Por exemplo, eu estou falando agora, presente, eu falo, né? Porém é um presente que assim que eu paro de falar, esse presente se extingue. O grego tem um tempo verbal que é um presente contínuo. Por exemplo, o Espírito Santo é derramado em nossos corações. É derramado, ou seja, começou a ser derramado e continua como uma cataratas do Iguaçu, sem parar. Eu desconfio que o verbo aqui seja esse: ouça o que o Espírito não disse, nem está dizendo, diz. Ou seja, a qualquer momento que você apurar o ouvido que o Ismael está dizendo, você vai aqui, né? Então assim, você ouve ruídos e tal, né? Você está tentando prestar atenção na minha voz, né? Às vezes tem som musical, tem ventilador, tem a moto, etc. Mas você focou, né, naquilo que você quer ouvir. Você não quer ouvir a outra coisa, né? Assim também, ouvir o Espírito. Tudo isso que nós estamos falando tem que ser trazido à realidade, né? Como o Cássio falou. Ouvir mesmo, né? Ouvir mesmo. Esse ouvir é pela palavra também, né? Sim. Se você toda a palavra, ouvindo qualquer coisa que vem. Aí o discernimento, né? O ouvido que ouve, como Paulo fala, né? O ouvido que ouça, retém, joga fora, né? Aqui é engraçado, eu falei do lembrar e esquecer, né? E o esquecer não está escrito aqui, eu apenas fiz o contraponto, né? Mas entre guardar e jogar fora, também poderíamos fazer isso, né? Também poderíamos fazer isso, quer dizer, guarda isso, mas joga isso fora, né? Joga, né? Só para concluir essa questão do colírio, acho que ver o que Jesus fala sobre isso, né? Sim. Quando ele curou aquele cego, e daí ele encontrou o cego de novo e falou, fica esperto, né? Para não acontecer de novo. Aí ele disse assim,
eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Pô, uma declaração complicada. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram, os donos da religião, né? Acaso também nós somos cegos? Respondeu Jesus, olha que resposta, estou pensando nisso a semana inteira. Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas por que vocês dizem, nós vemos, subsiste o nosso pecado? Que é exatamente Laodiceia, né? Que é exatamente o que nós estamos dizendo. Uma resposta que merece... Então, se Laodiceia continuasse dizendo, não, nós não precisamos de nada, permaneceria o pecado deles. Né? Então, todos os textos que falam sobre cegueira, porque assim, gente, os textos do Evangelho não estão lá à toa. Jesus curou esse cego, João 9, você está lendo? João 9 é um dos milagres messiânicos, não está ali à toa. João fala, olha, se eu fosse registrar tudo que Jesus falou, nem todos os livros do mundo caberiam. Eu escolhi estes para que vocês creiam. Jesus curou muitos cegos. João só registra esse. Então, atenção, né? Bom, deixa eu ir para frente aqui, né? Depois vocês façam o dever de casa. Eu destaquei aqui uma coluna que eu não tinha colocado naquela lição anterior. Ela estava ficando aqui dentro de promessa. Eu enxertei ela aqui, vou passar rapidamente por ela, né? Eu enxertei ela aqui, porque em face dessa exortação, Cristo faz ameaças e promessas, que ainda não são as promessas dos vencedores. Tá? Então eu acrescentei uma coluna aqui. Né? Se colocar isso na folha A4 vai ficar assim, né? Mas eu fiz isso aí. Então vamos lá. Então assim, dependendo da igreja é uma ameaça, dependendo da igreja é uma bênção. Então vamos fazer isso aqui. Éfeso. O que Cristo ameaça se ele não cumprir o que nós acabamos de falar? Ok? Tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então a ordem era, arrependa-se. Se você não se arrepender, moverei do teu lugar o teu castiçal. Castiçal é uma igreja, certo? Junta lá com o capítulo 1, é uma igreja. Moverei do teu lugar o teu castiçal significa, esta igreja não prevalecerá. Vai em Éfeso hoje. Né? O islamismo varreu tudo. Né? Aonde está o Islã hoje, né? É berço de igrejas poderosas dos primeiros séculos. Né? Alexandria, Cartago ali, né? E as cidades dos pais da igreja e tal, eram regiões, eram dioceses, né? Das igrejas antigas. Né? O que é hoje? Né? Então, ela serve de advertência para nós. Ou são ruínas, ou foram transformadas em mesquitas, ou museu, ou sei lá o quê. Que é uma ruína também. Ruína no sentido escatológico, né? Esmirna. Ser fiel até a morte. Vocês estão enfrentando uma situação muito difícil. O que eu quero de vocês? Permaneçam fiéis e receberão a coroa da vida. Ora, se essa igreja está sendo exortada a ser fiel, é porque ela corre o risco de não ser fiel. Senão não faria sentido. Né? Pérgamo. Contra eles batalharei com a espada da minha boca. O que é essa referência aqui? Pérgamo é a Jezabel? Não, aqui é os heréticos, né? Os heréticos, Balaão, etc. Arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e pelejarei contra eles, esses heréticos, com a espada da minha boca. Espada que sai da boca, já falamos o que é, né? Deus pode vir para a igreja, ele pode vir contra a igreja para julgá-la com sua palavra. Não preciso aqui especificar se se trata de um julgamento futuro escatológico ou um juízo imediato de Deus contra uma igreja. Portanto, arrepende-te. Você só deve falar, sei onde habitas, que é exato. Onde está o trono de Satanás. Exato. Exatamente. Aí teríamos que ver as circunstâncias e tal. Quer dizer, isso é Cristo que diz. Quer dizer, a igreja está sofrendo, mas ela não diz o que é. E o próprio Jesus fala, olha, meus irmãos, eu sei o que está rolando aí.
Né? Eu sei, mas o que eu quero de vocês é fidelidade. Sejam fiéis. Né? Para a igreja de Tiatira, ele fala, esta mulher, Jezabel, que não é uma mulher, né? Mas é uma figura daquela rainha que eu falei na aula passada, eis que eu a porei de cama, e também aos seus seguidores. Ela vai morrer. Ela vai morrer. Paulo fala, tem entre vós muitos que dormem, né? Ela vai morrer, e aos seus seguidores eu vou ferir, e ainda vou dar tempo para que se arrependam, né? A misericórdia de Deus aqui com essa igreja que está se deixando arrastar para a heresia. Lembra que a igreja de Éfeso foi elogiada pelo zelo doutrinário. Por isso eu fico muito chateado quando os crentes demonstram preguiça de estudar teologia. Porque só se pode julgar o erro conhecendo a verdade. Só se pode discernir. Porque o erro não vem com etiqueta na cara. Essa Jezabel não vem escrito, eu sou Jezabel, estou aqui para matar você, é óbvio. Vem como uma pessoa piedosa, como uma pessoa santa, como uma pessoa que tem seguidores dentro da igreja. Mas ainda assim, o Espírito Santo está dizendo, sabem, essa mulher que está fazendo, não por ser mulher, pelo amor de Deus, né? Porque aqui também tem Nicolau e Balaão, né? Nesse caso, é a figura de uma mulher, nem estou dizendo que é uma personagem, certo? Não tem que ser uma mulher real na igreja de Pérgamo, né? Não tem que ser. Pode ser um grupo que está seguindo o espírito de Jezabel. Tiatira? Ok, obrigado. A tia, né? Porém, é necessário que a igreja tenha especialistas, peritos na lei do Senhor, capazes de dizer, meus irmãos, isso não está de acordo com as Escrituras, isso não está de acordo com o ensino de Cristo. Isso está no Velho Testamento, mas Jesus Cristo não trouxe isso para nós. Paulo não nos ensinou isso. E às vezes até dizer, nossa tradição, tudo bem que algumas igrejas fazem, mas nossa tradição nunca praticou isso. Quem vai dizer? Os peritos na teologia, né? Então essa igreja precisa mandar mais gente para seminários e faculdades teológicas. Deixa eu sem preconceito. Uma parte de um segundinho rapidinho aqui. Você falou de estudar teologia. Eu vou passar no WhatsApp da sala um link para quem quiser. Está aberto um curso, vários cursos superiores, inclusive teologia à distância, gratuito. Eu vou passar aí depois não pode falar para Eliseu que nos estudou. Exatamente. Nós temos trocentas possibilidades. Eu falo isso para os meus alunos. A quem muito é dado, muito é exigido, né? O Calvino, coitadinho, teve que se virar nos 30 para defender os crentes da época dele, né? Eles tinham pouquíssimos pergaminhos, pouquíssimos originais, tiveram que se matar para descobrir uma língua que ninguém sabia. Nós hoje, cara, né, celular, etc. Então assim, cuidado. E também, hoje de manhã, saiu uma reportagem de uma senhora que não tinha o ensino médio. Aí ela fez EJA, ela está com 90 anos e vai cursar teologia agora. E eu e o Paulo estávamos conversando, dizendo assim, não dá para dizer, não dá, porque isso, porque aquilo. Ela tem 90 anos. Graças a Deus por essas pessoas que nos exortam. E vai estudar agora. E os netos apoiando, incentivando. Estudo. Tem um jeito e criou mais de 10 filhos, agora... Ser tomado hoje por heresia é alta responsabilidade sua. Porque se o Espírito Santo estava falando aqui por meio de uma cartinha, escrita por um irmãozinho preso, hoje você está inundado de conhecimento. É claro que tem muita porcaria no meio, sempre teve,
né? Éfeso estava lutando contra falsos apóstolos, então sempre teve, né? Mas ninguém é desculpável por dizer ninguém me disse, não sabia, ninguém falou, né? Ninguém é desculpável. Bom, para Sardes ele fala, virei a ti como um ladrão. Também não precisamos dizer se se trata da vinda futura de Cristo, escatológica, né? Nesse sentido valeria para nós e para todas as igrejas, ou se se trata de um juízo específico contra aquela igreja. Se Deus achar que aquela igreja ou aquele grupo bateu na tampa, não atende mais a voz do Espírito, Cristo pode vir contra ela. Basta olhar a história. Basta olhar a história, né? Cristo pode vir contra ela, né? Cristo, Apocalipse capítulo 1, passeia no meio das estrelas e dos castiçais. Essa é uma figura do sacerdote. O sacerdote tinha que manter a lâmpada acesa. Como é que ele fazia isso? Limpando, abastecendo com seu óleo. É isso que Cristo está fazendo aqui. E ele fala, olha, eu estou aqui, né, passeando no meio das ovelhas, eu estou